de Jesus. Estamos entrando agora no terceiro milagre. Terceiro milagre aponta para os... Eu esqueci de falar isso, mas você sabia que cada milagre de Jesus tem uma conexão direta com a questão gemátrica ou com os números? Número 1, primeiro, foi água em vinho, já apontava direto para o ministério dele, como nós falamos. O segundo, número 2, fala de aliança, de libertação, que aconteceu a libertação. E agora o número 3, que é ressurreição, restauração, vida, e por aí vai. Eu não tenho tempo para te ensinar sobre os números, te recomendo um livro que tenho aqui de cabeceira, aqui no meu escritório, que é Nomes e Números Bíblicos, Dan Duque. Vai te ajudar muito a estudar. Não é um livro para se ler, apesar que tem uma parte que dá para ler falando sobre os números, mas é um livro para você, tipo, você vê um nome na Bíblia, um número, ele vai te ajudar muito, como um dicionário. E você, porque para o judeu, cada número e cada letra tem um símbolo, então você usa isso aqui como um dicionário. E ajuda muito, muito, muito. Isso aqui é um livro que não pode faltar na vida de quem ama meditar nas Escrituras. Mas vamos lá. Terceiro milagre é um milagre, talvez um dos mais conhecidos, com músicas infantis e de adultos, que é a pesca maravilhosa. Antes de pregar, existe alguém com fé nessa live para viver uma pesca maravilhosa essa semana? Existe alguém nessa live que está pronto para entrar o seu dezembrão, entrar essa semana e encher o barco com muito peixe e começar uma semana de muitos milagres? Porque se tem, eu creio no que Deus irá fazer. Assim como ele fez, ele fará novamente. Bom, vamos lá. Capítulo 5 de Lucas, pesca maravilhosa, fala em 3 evangelhos. Fala no evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Porém, de Mateus e de Marcos é um resumo. Só fala que aconteceu e que Pedro começou a seguir Jesus. Mas em Lucas nós temos riquezas de detalhes e sempre procure isso. Se tem a mesma história em 2, 3 lugares, isso se repete também no livro de Reis, de Crônicas, em 1ª e 2ª Samuel. Repete-se algumas histórias. Procure nas 3 histórias. Procure em até outras versões bíblicas. E você vai ver riquezas de detalhes. Você vai ver coisas poderosas. É claro que aqui nós trabalhamos um resumo do resumo, porque é um devocional simples. Mas se você quiser aprofundar, tenha sempre 3, 4 Bíblias, 3, 4 traduções. Medite nas palavras e esteja atento em detalhes. As bênçãos e as maldições estão escondidas nos detalhes bíblicos. E às vezes são pequenos detalhes que passamos desapercebidos porque somos treinados pelos filmes de Hollywood a focar em uma única coisa no final do filme. E a cultura oriental é diferente. Ela foca no propósito. Ela nunca foca no final. Ela foca no caminho. Tanto que quando você estuda com qualquer oriental, você vai ver, seja... Eu nem estou falando de judeu, estou falando da cultura, desde os japoneses, chineses, essa galera. Você vai ver como que eles dão ênfase ao processo. Eu falo porque eu fui lutador por muitos anos da minha vida, e tanto no jiu-jitsu quanto em outras artes orientais, você não foca em ganhar a faixa no final como um prêmio. A faixa é só um reconhecimento do processo vencido. Então, não foque no texto bíblico, eu te digo a mesma coisa. Nunca foque no final, foque no processo, porque ali está escondido o mistério. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 4. Capítulo 5, verso 1 de Lucas. Aconteceu, já declaro que vai acontecer na tua vida. E ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré para ouvir a palavra, um povo faminto,
um povo que queria muito saber o que Jesus tinha para falar. Como estão os teus ouvidos? Estão disponíveis para Jesus falar? Porque se estiverem hoje bem abertos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, você viverá aquilo que ele tem para você. Viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pela vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, levante-se, será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu Deus! Esse texto é tão profundo, tão poderoso, com tanta riqueza de detalhes, que é complicado de pensar em resumir isso em 20 minutos. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aos primeiros detalhes. No verso número 2, viu 2 barcos juntos à praia e pediu para aquelas pessoas que emprestassem o barco para ele pregar. Ah, meu Deus, eu queria... Tudo bem, vou só dar uma pincelada. E hoje, o cabecinha do Alex, o empresário, líder de empresário, não veio. Mas vocês estão aqui. Simão tinha 2 sócios. Isso aqui, Jesus entrou dentro de uma empresa para pregar, se você não consegue ver. Os barcos eram parte da empresa, os sócios estavam ali, não, e Jesus estava espremido pela multidão e achou uma empresa em que ele podia pregar. Vou dar só esse adentro aqui no texto para os empresários. Se a tua empresa for um palco que Jesus pode falar, nunca faltará peixe dentro dela. Qual o milagre, pastor? O milagre está em Jesus e na sua palavra. Então, o que eu faço para minha empresa prosperar? Deixe ele entrar e deixe ele pregar através da sua empresa. E aí, não sou eu quem vou decidir como ele vai pregar, porque a minha função é emprestar meu barco. Que no nome de Jesus, vocês que têm empresa, são empresários e que estão nessa live, entregue a empresa de vocês ao Senhor e deixe ele fazer. E eu te garanto que essa semana será a pesca maravilhosa da tua empresa. Bom, continuando. Havendo eles desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, Pedro lhe pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco as multidões. Aqui eu acabei de falar, mas tem um detalhe. Olha o detalhe. Olha o detalhe. O que esses homens estavam fazendo para provar desse milagre? Lavando as redes. Como bom pescador, ali eles estavam com o que a gente chama no Brasil de tarrafa. Aquele que você joga, abre um círculo e ele fecha e pega os peixes. Como bom pescador, fui pescador minha vida inteira, quando era mais novo, então vivia na beira das represas de Poços de Caldas. A gente sabe que rede suja, primeiro, não abre. Porque rede aqui não é rede no sentido reto, é no sentido de jogar, tanto que lançavam as redes. Não tem jeito.
existem vários tipos de pesca. Eu não tenho tempo para te ensinar sobre pescaria, mas aqui Jesus está falando. É aquela que você já deve ter visto, um homem que segura a rede, joga e abre um círculo e cai. Se a rede estiver suja, a rede não abre. E se a tarrafa não abrir, ela não consegue capturar os peixes. Segunda coisa, se a tarrafa estiver suja, os peixes percebem e fogem. Dá tempo. Terceira coisa, se as tarrafas estiverem sujas, você só vai se sujar e não vai pegar nada. Então, limpar as redes nos aponta para uma limpeza para algo. Por que eles estavam limpando a rede? Porque a pesca não tinha dado certo, mas não tinha acabado. E eu quero já dizer para você que está me ouvindo, que pode não ter dado certo até aqui, mas não acabou ainda. Pode não ter acontecido nessa noite, mas ainda não acabou. Pode não ter acontecido até esse ano, mas o ano ainda não acabou. Ainda tem um lance. Ainda tem mais um lançar das redes. As redes limpas falam de estar pronto para a pesca. Imagina se eles não tivessem limpado a rede e Jesus tivesse falado para eles, lança a rede. Por que você deve limpar as redes para estar pronto para o milagre? Quem não limpa a rede não está pronto para milagres. Quem não limpa a rede não está pronto para viver o sobrenatural. O que isso quer dizer? O sobrenatural. O natural é a tua rede. O sobre é aquela palavra que vem sobre a tua rede. E ela não vai trazer peixes para o teu barco se você estiver com as redes sujas. Pastor, o que seriam as redes sujas para mim? Sujeira na tua alma, ausência de perdão, pecados, coisas que você está trazendo junto contigo que tem atrapalhado a tua pesca. Mágoas, tudo que ficou da noite passada precisa ser lavado. Como que se limpa as redes? As redes eram limpas, você bate nela e lava com água. E há alguns lugares que tem encontro que enrosca ali, que você tem que pegar com a mão e tirar. Então, o processo de purificação e de limpeza da tua alma não é diferente. Você precisa perdoar, tem coisas que é mais fácil, tem coisas que só a água, a palavra, o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós já somos limpos pela sua santa palavra. Só a palavra de Deus, só o Espírito Santo que nos batiza e nos lava de dentro para fora pode limpar a nossa rede. Agora, existem resquícios que você precisa ir lá, catar e dizer, isso aqui não irá interferir mais. E nessa manhã, seria uma boa manhã para você começar ela tirando da tua rede tudo que não deve estar lá. Tua rede precisa de peixe, não de sujeira. Tua rede precisa de um grande milagre essa semana. E rede suja não abre. Guarda esse código. Rede suja não abre. Se não abrir, não tem pesca maravilhosa. Limpando as redes, Jesus entrou no barco deles. Você acha que só tinha um barco deles ali? Você acha que num lugar pesqueiro não tinha outros barcos? Mas por que Jesus escolheu deles? Porque eles estavam prontos para a próxima pescaria. Ainda que eles não tinham pegado nada, e ainda que a fé de Pedro estava abalada, eles não tinham desistido. As redes estavam limpas. Ainda que te traíram, ainda que te magoaram, ainda que falaram contra você, ainda que se levantaram contra você, ainda que tudo deu errado, ainda que o diabo te fez acreditar que não dá mais, ainda que não rompeu, ainda que tudo isso de errado não aconteceu na tua vida, não se desanime, não se desespere, porque o homem de Nazaré está chegando no teu barco hoje. O homem das mãos furadas está entrando no teu barco hoje. O homem que tem o poder de fazer o sobrenatural acontecer
está chegando. Tudo que você precisa é crer que ele tem a estratégia correta. Continuando, de olho no tempo aqui, quando acabou de falar, Jesus, olha isso, Jesus entrou no barco para pregar. Pedro, João, filho de Zebedeu, Tiago, seus sócios, estão ali, todos ouvindo Jesus pregar. E Jesus estava dentro do barco de Pedro, com Pedro, e Pedro afasta da água, porque o povo apertava Jesus. Então, estava nos dois barquinhos, essa turma e Jesus lá dentro. E como eu disse agora há pouco sobre a tua empresa, vocês que são empresários, vocês precisam deixar Jesus pregar nas suas empresas. Aqui está acontecendo isso. A empresa falida de Pedro recebeu Jesus. A empresa apertada de Pedro recebeu Jesus. A empresa que estava com problemas recebeu Jesus. E quem recebe Jesus nunca ficará do mesmo jeito. Agora Jesus começa a pregar. E prega. Antes do milagre vem a pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Eu não sei o que Jesus pregou. Há alguns que dizem que ele pregou parte do Sermão do Monte e depois replica no monte. Há várias teses sobre o que Jesus pregou e falou. Porém, eu sei que Jesus estava ali pregando. E estes homens, não estavam preocupados com a pesca, eles queriam ouvir. Valéria, eles não estavam preocupados com os peixes, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Antes de querer o teu milagre, queira ouvir o que Jesus tem para falar. Antes de viver a tua pesca maravilhosa, dê ouvidos para o que ele está falando. Porque peixe come, acaba. As palavras dele não. A Bíblia diz que as palavras dele permanecem para sempre. E na tua vida, muito mais que qualquer pesca, as palavras de Jesus são mais importantes. E é interessante que Jesus pregou e ensinava, e depois, quando acabou de falar, disse a Simão: vai, afasta, lança suas redes para pescar. Meu Deus, Espírito Santo. Alguém vai ouvir isso agora, no seu espírito, não nos seus ouvidos, não pelo tímpano, mas irão ouvir pelo seu espírito. Tema, choro, cultura, raça, cataraço. Lançai as vossas redes para pescar. Vai de novo. Lança. Arrisque. Vai de novo e lance as vossas redes para pescar. Aquilo que estava escondido será te entregue. Aquilo que parecia impossível vai acontecer. Eu declaro isso aos ouvidos espirituais, não aos ouvidos naturais. Continuando, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A confiança de Simão no seu braço tinha terminado, mas não nas palavras de Jesus. Talvez você esteja frustrado e achando que está frustrado com Deus ou com alguém ou com alguma coisa, mas a tua frustração é porque você, pela tua força, não conseguiu. E que bom. Porque se tivesse conseguido, tudo que você iria servir para Jesus era um peixe. Mas Jesus não quer peixe, Jesus quer o teu barco, Jesus quer a tua rede, Jesus quer teu ouvido, Jesus quer você. Se eles tivessem pescado, pastor Mateus, quando Jesus chegou, eles iam emprestar o barco, depois ia fazer uma peixada para Jesus.
Aí Jesus escolhe o barco vazio, porque o barco vazio não está cheio, e Deus não pode encher o que está cheio. Ele só pode encher o que está vazio. Consegue pegar isso? Por que você está me ouvindo hoje? Jesus está falando com você. Porque você está vazio. Se estivesse cheio, estava dormindo. A maioria das pessoas que estão cheias nem precisam ouvir muito, não está precisando. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Jesus não queria uma penteada, Jesus queria discípulos. O que Jesus quer de você não é teu bolso, ele quer você. Quando Jesus te pede teu dízimo, suas premissas, suas ofertas, ele não está falando sobre você, no sentido do que você tem para dar para ele. Ele está falando de você como discípulo e como aliança com ele. Jesus nunca vai querer o que você produz. Jesus quer quem produz. Então, quando Jesus olha e lança uma palavra, e aqui é uma questão, Pedro não tinha nada para oferecer, a não ser a fé. Quando você não tem nada para oferecer, ofereça a fé. Quando você não tem nada para dar, diga eu creio. Quando você não tem mais circunstâncias cabíveis para você caminhar, diga eu acredito. E se nessa manhã você acreditar no que Jesus está falando, Jesus te fará viver ainda hoje uma colheita sobrenatural, uma pesca maravilhosa. A fala de Pedro é uma fala profética para mim e para você. Eu não acredito. Como pescador, eu não acredito. Não tem erro você não acreditar em você, na tua empresa mais, nos teus negócios mais, nos teus relacionamentos mais, no teu casamento. Você tem esse direito. Você tem o direito de não acreditar, você tem o direito de não confiar, você tem, porque de fato a tua força se esgotou. Porém, quando a sua força se esgotar, procure o que ele disse. Quando você estiver cansado, e isso é muito bom, você sabia? Que é muito bom quando você se lasca, às vezes. Vou te dizer, as melhores etapas da tua vida não são quando você recebe bênção, porque quando você enche o barco, dali a pouco você esquece, tem que encher de novo. Mas na repreensão, você aprende. Ninguém esquece uma sentada bem dada. Eu estava assistindo ontem o testemunho de um cara, Léo Stronda, e ele contando que o botijão explodiu na mão dele, e ele contando como a conversão dele aconteceu, e ele disse, tinha 4 pessoas, o botijão explodiu, só eu me queimei. E quando eu fui para o hospital, eu entendi, não tem a ver com os outros, isso é Deus e eu. E ele entendeu tanto a correção dele, que hoje, sendo um promíscuo que era, se tornou um propagador da palavra de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes a melhor coisa é uma correção, a melhor coisa é uma temporada de fracasso, um bando de dívida, um punhado de rolo na tua cabeça, para que você volte a crer naquele que tinha te dado a empresa, naquele que tinha te chamado, naquele que tinha te dado o emprego, naquele que tinha te escolhido. Não pense não, a Bíblia diz que em Hebreus 12 que quem não é corrigido não é filho. A correção fala do amor de Deus tanto quanto as bênçãos. A correção fala tanto do amor de Deus, na verdade fala mais, porque diz que quem não é corrigido não é filho, é bastardo. Quer ser um filho sem pai? Não seja corrigido. Mas se você se abrir para a correção, tenha certeza, Deus te trará milagres sobrenaturais. Então eles estavam frustrados, cansados, quebrados e sem pegar nem sequer um lambari. Só que Jesus deu uma palavra. E quando Pedro fala nada pegamos, eles pescaram a noite inteira. Pesca é melhor de noite, porque o peixe não vê a linha, você consegue pegar mais peixes, e normalmente os peixes comem durante a noite, e eles encostam nos lugares mais rasos para comer. E ainda mais lá que é tilápia. A tilápia é um peixe que vive nos barros, que vive à beira, comendo capim, ela não come no fundo, ela come mais para o raso. E no raso, se você tiver de dia, você é visto. Você sabe de uma coisa? Naquele dia, fora do comum, fora do padrão, fora da perspectiva, fora da expectativa, havia uma palavra sobre tua frustração,
fora da tua expectativa, da tua percepção, daquilo que você pode, existe uma palavra nessa manhã. E eu falei ela, quem pegou no espírito, pegou. Lance as redes. Lance é uma palavra muito forte. Não tem como viver coisas em Deus sem se lançar. Fé igual risco. Lance. Vai atrás da casa mais uma vez. Vai fazer negócio mais uma vez. Insiste de novo. Não termina esse casamento. Não saia do emprego agora. Lança a rede de novo. Vai, acredita mais uma vez no teu ministério. Vai, grava de novo. Vai, prega de novo. Vai de novo, vai, ora de novo, mas não curou ontem, vai curar hoje. Porque hoje você tem uma palavra. E Pedro disse, não sobre eu, não sobre mim, não sobre a minha força, não sobre a minha estratégia. Taque essa tua estratégia no lixo hoje. Deus está nem aí para a tua estratégia. Deus não está nem aí para a tua estratégia. Deus quer saber se você crê. Porque se você crê, Ele fará. Não sobre o teu conhecimento, não sobre a tua perspectiva, mas sobre a palavra dEle. Sobre a palavra dEle vai e Deus fará. Eu me lembro quando eu fui alugar essa casa e aconteceu um imprevisto no meio e a mulher disse, não tem o que fazer. Não dá. Vai ter que cancelar o contrato e tá aqui o Leandro, que fez todo o trâmite para mim, porque é meu contador. Parei, fui orar e recebi uma palavra. E eu confiei na palavra. E foi através da vida do meu pastor. Meu pastor disse, amanhã cedo vai ter rompido. E eu me agarrei. E pela manhã, vai de novo, Leandro. Tenta de novo, Leandro. E o Leandro tentou. E aqui estou pregando há mais de 7 meses, sentado nessa casa. Porque eu fui novamente. Não acredite no primeiro decreto. Não acredite no primeiro fracasso. Não acredite se você não deu certo na primeira. Quem diz que a segunda dará? Não acredite que o diabo é louco para dizer, desiste de tudo, larga a mão de tudo, para com tudo. Por quê? Porque não deu certo. Não, insista, persista, creia. Se Deus disse, você tem uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem vida. Quem tem uma palavra tem luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tua palavra é fonte de vida. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Vai e lança novamente. Bom, então apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-lhe as redes. Foi tão pesado, porque a tarrafa abre e fecha, ela já tem correntes, então ela é pesada. E quando enche de peixe, você tem que puxar numa cordinha. E foi tanto peixe que as cordinhas estavam arrebentando. Foi necessário chamar o outro barquinho, encostou, imagina 2 barcos puxando uma tarrafa cheia. Eu sei que uma tarrafa pesa e cheia de peixe. Quando você acerta um cardume, como fica mais pesado. Mas no caso deles aqui foi além da expectativa. Vai ter que participar do teu milagre, pessoas, porque vai ser tão grande que não vai dar para ficar só para você. Pastor Lenilson, o que Deus está para fazer na tua vida, o que Deus está para fazer no teu ministério, não dá para compactuar e compartilhar só com a tua casa. Vai ter que compartilhar além da tua denominação. Vai ter que compartilhar além das portas do teu ministério. Vai ter que se estender e convidar outros para virem provar junto contigo daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer para vocês, vocês irão colher coisas tão grandes nessa semana que vão precisar de outras pessoas virem. Sabe, é mais ou menos assim, tanto serviço chegando, Danão, que você tem até que pensar em contratar alguém para ajudar no fim do ano. É tanta porta e tanta provisão que você vai ter que chamar alguém. Sabe quando uma pessoa tem uma empresa e de repente ela recebe um pedido que é 7 vezes mais do que ela poderia produzir?
Então ela tem que correr para resolver aquilo, para servir as pessoas. É sobre isso que eu estou falando. E eu não estou falando só com empresários, eu estou falando com todos, pois eu tenho a exata sabedoria do céu para te dizer que naquilo que você menos esperava, pessoas vão ter que participar. Teu casamento vai ser tão bem sucedido que as pessoas vão precisar sentar na mesa e saber como que é que você venceu. Tua empresa será tão bem sucedida que as pessoas vão tentar... Bom, alguns vão dizer que foi Deus mesmo, e alguns vão ter que dizer que você roubou. Você quer saber a medida de Deus? Quando tiver um hater, hoje é hater, o nome para mim na Assembleia era endemoniado. Quando tiver um endemoniado, eu ralando há 7 meses para emagrecer, para tudo, treinando, igual um doente, meus filhos que caminham comigo sabem, dieta e tal, aí eu fico com um corpo legal. Aí agora tá mais legalzinho. Aí as pessoas começam, você fez o quê? Tomou o quê? Bebeu o quê? O povo pensa que é fácil. Tudo na vida. Isso eu estou usando uma coisa simples. Todo mundo quer coisas fáceis. Então, quando eles veem você alcançar o que eles não conseguem, eles vão dizer, ele cortou o caminho. O cara falou para mim assim, você tomou bomba? Eu falei, ainda não, mas vou tomar. E se eu fui no nutrólogo, se ele me recomendar, eu vou tomar. Aí, vou te falar, toma a bomba e fica igual eu. Se remédio funcionasse, quem toma remédio estava com o corpo lindo. Deixa eu te dizer, a primeira coisa que me perguntam, que remédio você tomou? Por quê? Porque eu não pulei o processo. Ninguém vê o processo. Eles vê o resultado. E medem o resultado como se você tivesse feito de um dia para o outro. Isso que eu estou contando para vocês é só para dar um adentro. Que o que vocês vão viver vai atrair até hater. E alguns até da família. Vai atrair uns endemoniados. Ah, que rede que você usou? E você vai dizer, eu recebi uma palavra. Eu contei isso para o cara esse dia, ele falou, como assim? Por que você emagreceu tal? Porque eu estava em Fortaleza, terminando de ministrar, saí, e Deus me deu uma visão, e eu estava com um físico top. E Deus me disse, mexa nas tuas estruturas para próxima temporada, porque vai exigir do teu físico. E eu vi e persegui aquilo que vi. Só isso. Aí as pessoas, o cara falou, eu preciso ver também. Então vai a Jesus e pede para ele te mostrar. Porque eu vi e segui aquilo que ele me mostrou. Agora, ninguém vai ver você lavando rede. Ninguém vai ver você perdoando. Ninguém vai ver você preparando. Ninguém vai ver você colocando Jesus no barco. Ninguém vai ver você abrindo mão da tua verdade para viver a dele. Ninguém vai ver você lançando-se em fé. Mas todos vão ter que ver o teu milagre. Todos vão ter que criticar o teu milagre. E no nome de Jesus eu profetizo que eles critiquem o teu milagre. Quem quer aqui ser criticado por um milagre, levanta a mão. Então, não tem problema. Pastor Lenilson, enquanto a igreja é pequenininha, ninguém fala nada. Enquanto, ô Lucas, você está pintando aí, ralando, ninguém fala nada. Mas a hora que você chegar com o teu carro zero, que a igreja tiver passado de 1.000 membros, vão falar. Eu lembro que quando eu era pequenininho, em Pós-Caldas, que eu não tinha número de pessoas, eu era só um menino, deixa esse menino. Quando a igreja passou de 300 membros, começou a ter repercussão na cidade. Bom, e o pastor Lenilson estava lá, ele foi lá quando a igreja só tinha um punhado de nego louco. E depois da transição, ele acompanhou isso. Bom, quando a coisa acontece, sabe o que eles falam? Qual que é o ensino? Lembra, Mateus? Quantos pastores vieram na minha mesa perguntar, me dá um método? E eu dizia, o método é crer. O método é simples. Porque as pessoas acham que tem um método. E as pessoas que... Alguns ainda querem um método. E os que falavam, mas também cresceu mesmo, faz bruxaria. Cresceu mesmo, faz não sei o quê. E, gente, eu nem ligo, eu dou risada. Porque o nível de pessoas que tacam pedra em você mostra o tanto de fruto que você está carregando.
É, tinha um pastor que infernizou minha cabeça para dar uma apostila para a igreja dele aprender sobre honra. Eu falei, meu amigo, a igreja aprende por que ela vê. Só isso. Seja honrado e eles serão honrados. Mas, para concluir, já passei do horário, me perdoe, mas é que essa palavra não dá. Não dá para só em 20 minutos. Mas vamos lá. Foram enchidos ambos os barcos. Teu milagre vai transbordar. Amém. Teu milagre vai transbordar o Weber Nogueira, Júnior, Suliana, Valdemir, Angélica, Clívia, Pati, Sheila, Lisandra. Teu milagre vai transbordar. Vai transbordar, Elivelto. Não vai dar para pegar para você. Pensa, você consome 1 quilo de tilápia no dia, você e tua família, e você pega 700 quilos, tem que compartilhar. E eu quero concluir essa manhã maravilhosa, com esse milagre maravilhoso, terminando no verso 11, que é o verso mais importante de todos. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que loucura é essa? Que enche, que vive um milagre e depois deixa tudo. Primeiro, quem tem será acrescentado, quem não tem será tirado até o que tem. Para viver algo com Jesus, você precisa ter algo para deixar. Agora, quem provou de um milagre, entendeu, Zanão, que ele é mais importante do que o milagre. Teu milagre vai ser poderoso, teu milagre vai ser criativo, teu milagre será grandão, você testemunhará. Mas uma coisa, não se agarre ao milagre, se agarre a quem liberou o milagre. Tem muita gente que se agarra a milagres e vivem de culto em culto buscando milagre. Tem um caminho mais fácil. Segue o autor do milagre e você viverá uma vida milagrosa. Eles deixaram tudo, porque maior do que o que vocês vão viver é o Cristo que chega na tua vida hoje, bate na porta, entra e transforma a tua realidade. Muito mais do que viver um milagre é viver com ele. Que a tua empresa, que a tua casa, que a tua história, tudo que você precisa seja liberado, mas que você nunca deixe que nada que você receba se torne maior do que aquele que te liberou para receber. Amém? Vou orar rapidinho para terminar. Já passei 10 minutos do horário. Mas que no nome de Jesus, essa santa palavra e essa palavra profética reverbere no espírito de vocês e os faça se movimentar e viver milagres. Antes de quarta-feira, alguém, pelo menos uma pessoa, vai contar um milagre nessa live que vive. Quem crê, receba no nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Maria, pela Isa, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão em algum processo, e damos uma ordem que eles recebam a bênção sem medida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã continuamos, e amanhã é um milagre poderoso, 4º milagre. O jovem morto, filho da viúva de Naim. Amanhã o pau vai quebrar. Espero você. Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima